Eu sou Edneia Gonçalves, sou socióloga, educadora e estou participando de uma das coisas mais importantes, eu acho que nessa fase da minha vida, que é o reencontro com as minhas memórias, as minhas narrativas, as pessoas que construíram a minha identidade, minha trajetória ao longo de história, né? O que eu acho interessante é quando eu tento costurar esse fio que é narrativa, memória e território, no meio da minha narrativa tem um lugar importante, um lugar específico, que é o continente africano. Então eu escolhi para poder contar para vocês, nesse espaço de desconstrução, o lugar que me constituiu, o lugar que me construiu como uma mulher preta, feminista, de esquerda, que não suporta pensar na possibilidade de retrocessos, né? Então, para que eu consiga andar para frente, eu preciso andar pisando firme e muito apoiada no que eu construí ao longo da minha história. Então, estar nessa barbearia tem a ver com uma construção importante. Eu reencontro a Edneia jovem, a Edneia de 30 anos atrás, com seu amigo Milton, que para mim sempre vai ser Miltinho, porque eu acho que esse diminutivo, essa pedrinha de afeto, que faz com que eu o chame de Miltinho, tem a ver com o tipo de relação que nós estabelecemos, pensando nele como artista, ele como um artista ativista, eu como uma mulher educadora do movimento negro, ativista a vida toda. Então, esse reencontro nesse lugar, trazendo o continente africano para o centro do palco, tem a ver também com o nosso reencontro décadas depois, um reencontro permeado por perguntas, né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente se faz quando a ativista encontra o artista ativista é: o que move teu ativismo, né? O que me move é um oceano. A primeira vez que eu pisei no continente africano foi em 2004. E esse pisar, pela primeira vez, além da dor de pensar o que é você retornar num espaço de ancestralidade, num espaço que tem importância para a minha constituição familiar, para a minha constituição enquanto negritude, também tinha a ver com a possibilidade de pensar o continente africano como um espaço importante de inovação e de futuros. Então, eu não fui no continente africano para buscar o meu passado, porque meu passado residia nas memórias das minhas antigas tias, da minha mãe, do meu pai, no meu passado, no Brasil. Eu fui para buscar o futuro. O que a gente faz depois que a gente encontra essa pertença com um oceano de distância? Eu tinha uma memória que eu queria buscar e que eu queria dar um corpo para ela. Era a memória de uma poeta, a dona Alda do Espírito Santo. A dona Alda, ela não é só a grande poeta que explica esse país de 200 mil habitantes ali no Golfo da Guiné. Ela é a heroína da independência, ela é uma mulher importantíssima para pensar a educação em São Tomé e Príncipe. Ela foi a primeira ministra da Educação do País Livre, em 1975. Então, eu coloquei a minha melhor roupa para encontrar a dona Alda. E eu fui feliz da vida me apresentar a ela. E eu falei, como é que eu vou me apresentar para aquela pessoa que é a minha referência? E eu me apresentei assim: eu sou Edneia, eu venho do Brasil, eu vim coordenar uma cooperação técnica internacional de alfabetização. Então, eu vou coordenar esse mega projeto de 100 salas de aula para alfabetização aqui. E ela me olhou, ela era bem pequenininha, assim, baixinha. Ela olhou, eu sou alta, ela me olhou assim, de baixo para cima, com uma cara de confronto e falou: olha, querida, eu tenho muito medo de você. E eu tenho medo porque você veio do Brasil e, portanto, você não sabe nada de África. Além de não saber nada de África,
Você é preta. As pessoas vão te olhar e não vão ver as suas ignorâncias. E com isso você pode fazer muito estrago nesse país. Então, para que você não estrague a construção de séculos, eu vou te ajudar. E assim eu fui recebida lá em São Tomé e Príncipe. Assim foi a minha chegada nesse país e assim foi o meu contato com a Dona Alda. E a Dona Alda, isso aconteceu em 2004, ela faleceu em 2009, entre 2009 e 2010. Até 2008, eu encontrei com ela mensalmente para que ela me ensinasse o país que eu estava pisando, o país que eu achava que eu conhecia só pelo fato de ser uma ativista do movimento negro brasileiro. Essa tranquilidade com que ela jogou na minha cara as minhas ignorâncias me ajudaram, ao longo do tempo que eu desenvolvi o meu trabalho de educadora nesse país, a também tomar muito cuidado com o que eu acredito enquanto aprendizagem significativa, que é o que eu hoje defendo em todos os espaços de formação de gestoras, de professoras, em qualquer lugar que eu vá. A aprendizagem só tem sentido se a gente articular o conhecimento que a sociedade ela sistematizou ao longo da sua história, pelas áreas do conhecimento, com outro conhecimento que é do território, e quem é portador desse conhecimento são as pessoas que vivem nesse lugar. Quando a gente consegue articular esses dois saberes, aí a gente produz conhecimento significativo. E a Dona Alda fez isso. A Dona Alda me ensinou a ensinar. E eu só aprendi com a Dona Alda a ensinar porque ela fez uma outra coisa muito mais importante, é me colocar no lugar da educadora que se assume como incompleta, que se assume como parte de um grande projeto de humanidade de que o continente africano é o grande portador. Então, hoje, quando eu vou falar sobre educação para qualquer educador, em qualquer lugar, não importa que é nas periferias que eu frequento, não importa que seja nas universidades, o que eu digo é: a gente só consegue fazer educação direito quando a gente consegue se reconhecer como aquele que não sabe o conhecimento que o outro possui. Trabalhar com juventudes, por exemplo, as juventudes negras, trabalhar com os coletivos, as coletivas, as mulheres feministas pretas, faz sentido quando eu percebo que eu preciso aprender, eu preciso ter essa urgência. Tem uma coisa que eu acho que é importante contar quando a gente pensa na forma como o conhecimento é construído no continente africano, que é como o território é narrado. Quem narra? Quem conhece? Quem tem a história do território para contar? Eu andei em alguns lugares, em alguns países na África, em que você tinha comunidades que realmente tinham outras grafias. Isso não quer dizer que não se registrava, não se escrevia essa história. Tinham outras formas de grafar. Grafar pelo corpo, grafar pela música, grafar pela dança e, sobretudo, na oralidade. A oralidade é importantíssima e essa oralidade ela foi preservada no Brasil nos terreiros, nos espaços de religiosidade africana, onde essas histórias são narradas a partir da cosmovisão africana e a partir dos valores civilizatórios afro-brasileiros, né? E aí, lá em São Tomé, eu encontrei um jeito de contar a história que eu acho que combina com uma ideia de cidadania e com uma ideia que, andando nessa barbearia, me veio muito à mente, que é um personagem chamado Soia. Quem é o Soia? O Soia é aquele que conta a história das pessoas comuns, mas ele conta de forma épica. Ele é um personagem importante nas comunidades tradicionais porque o Soia ele observa as pessoas, ele observa os lugares. E para que ele observa? Porque, principalmente nas cerimônias fúnebres, o papel dele é contar a história daquela pessoa
aquela pessoa que está se despedindo, aquela pessoa que está passando para um outro plano. Mas ele não vai contar como a história de qualquer pessoa, a história de qualquer lugar. Ele vai dar um contorno, um enquadre, que é um enquadre de história importante para todo mundo. Então, se por um acaso ele se despede de mim, ele não vai falar a Edneia, essa educadora, essa socióloga que viaja, que trabalha com educação e arte e cultura. Não, ele vai falar Edneia, a melhor socióloga do mundo, a maior educadora do mundo, e é assim que eu vou ser narrada. É assim que eu serei contada para aquelas pessoas que acham que eu estou indo embora. Na verdade, o papel desse Soia lá em São Tomé e Príncipe, para as comunidades que ele cobre, é durante uma vida inteira construir a narrativa épica de história única para todas as pessoas comuns. Quando a gente entra num território como esse, dessa barbearia, e a gente é recebido por esse monte de espada de São Jorge, o que vem na minha cabeça é: eu preciso reverenciar esse lugar que tem nesse artefato simbólico importantíssimo para aqueles que, como eu, são descendentes de pessoas que veem na natureza e na relação com a natureza a concretude, a possibilidade de se tornar uno e se tornar parte dessa natureza que é muito mais ampla e determinante da nossa humanidade e do lugar da nossa humanidade no mundo. Eu tenho que entrar com muito respeito. Mas o que eu encontro aqui não é só a história desse lugar, desse território, é a história épica dessa barbearia, é a história épica das pessoas que circularam por aqui, em cada um dos artefatos, em cada uma das construções que me foram apresentadas. Eu também vejo a história de uma família. E se eu for contar como Soia, eu vou falar a família mais importante desse bairro, a família mais importante desse lugar, o maior barbeiro do mundo. Essa forma que se tem de contar a história das pessoas a partir do território e da forma como elas vivem no território, também tem muito a ver com um grande intelectual negro, que é o Milton Santos, que dizia que território é o lugar da vida vivida, é o lugar onde a gente não desenha um mapa só no papel, é esse mapa que é desenhado a partir da forma como a gente escolhe viver, os lugares onde a gente resolve levar a nossa vida e as pessoas que a gente opta por fazerem parte da nossa história de vida. Encontrar a Dona Alda do Espírito Santo para ela apresentar as minhas ignorâncias e, a partir das minhas ignorâncias, construir saberes importantes para aquele continente e para mim, é a possibilidade também desse lugar vivido não só na minha memória coletiva, enquanto mulher que faz parte de uma família e de uma coletividade preta, mas com uma mulher que viaja pelo mundo a partir de experiências bastante conflitantes nesse país, que é o Brasil, que é a minha terra, mas onde o meu corpo preto, ele circula em ambientes hostis à minha história, à minha memória e ao que o meu corpo significa enquanto memória coletiva, enquanto história coletiva. Então, sempre que esse corpo circula e pisa nesses espaços, ele também está dizendo do direito que nós, população preta, temos de narrar as nossas histórias a partir das nossas referências. Essa possibilidade de se contar o Brasil a partir da resistência negra e indígena tem a ver com a possibilidade de reinventar futuros. Esse futuro não está aqui, esse futuro está lá no afrofuturismo, ele está lá no continente africano e nesses espaços de conhecimento e de construção de novos saberes que o racismo estrutural do Brasil continua impedindo o acesso. Então, estar no lugar em que a gente pode reinventar, reinovar, pensar em relações que importam a partir do espaço vivido, a partir das memórias construídas coletivamente, é também o lugar do encontro de afeto.
E eu vim aqui para fazer isso, construir, continuar construindo e reinventar afeto a partir das minhas memórias e das pessoas que eu escolhi para fazerem parte da minha vida e da minha resistência. É isso que eu queria contar nessa cadeira que para mim é trono, nesse lugar de barbearia que para mim é lugar de embelezamento de homens, apesar de não assumirem assim. É nesse lugar de desconstrução de patriarcados, esse lugar de desconstrução de racismo, que eu assumo o meu lugar de rainha e domino esse espaço, esse ambiente e essa cadeira. Obrigada.